Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 151. Título: Ninguém se retira. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. João 6, 68. À medida que o Mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhe caberia, afastaram-se discretos do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou aos discípulos: Também vós quereis retirar-vos? Foi nessas circunstâncias que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão. Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelindo em várias ocasiões, por impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum olvidará o Mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Por este motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda espécie, sem dúvida respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros. Na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias, com reflexos em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e com ele encontramos os roteiros da vida eterna. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, meus irmãos. Vibrações de amor continuem a nos envolver. Vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, da parte 2ª, Retorno da vida corporal à vida espiritual. E as questões 156 a 159, separação da alma e do corpo. Meus queridos, a doutrina espírita nos informa que a morte não é uma opção nem uma possibilidade, é uma grande certeza. Quem primeiro cuidou da educação e da psicologia da morte foi Allan Kardec. Ele realizou pesquisas e mais pesquisas sobre o fenômeno morte.
Se observarmos bem, todas as noites morremos, não é verdade? Porque o sono é o primo da morte. Não saímos durante o sono, não saímos do corpo? Então, algumas vezes, não, nem sempre durante o sono, então alguns saem do corpo e não voltam. É morrer. Victor Hugo sinaliza: morrer não é morrer, é mudar-se. Vamos então à questão 156 do Livro dos Espíritos. Vamos acompanhar. Kardec pergunta aos orientadores espirituais: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Resposta: na agonia, algumas vezes, a alma já deixou o corpo. Nada mais há do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e, para isso, não precisa de alma. Então, o ser pensante está afastado, mas o corpo continua em movimento. Podemos entender. Vamos dar assim um pálido exemplo. Você liga o carro, está para dar a partida, mas percebe que esqueceu algo em casa. Aí sai do carro, vai buscar o que esqueceu rapidinho. O carro continua ligado? O motor para? Não. É um pálido exemplo. O nosso corpo tem um processo de funcionamento automático. Então, é possível que nas horas finais o espírito já esteja separado do corpo. É possível. E o corpo, continue funcionando. Coração batendo, o sangue correndo nas veias, as células assim ainda em movimento, que na realidade só existindo a sobrevida orgânica. Gradualmente, o corpo vai enfraquecendo, os órgãos vão enfraquecendo, vão definhando e até acontecer a morte definitiva. Mas isso é terrível? Não. Até mesmo as pessoas, crendo numa vida futura, como nós espíritas que estudamos a doutrina espírita, a imortalidade da alma, fica-se apreensivo com a transição para outra vida. Teme um momento, entende? Teme um momento. Desculpe. A questão 157. Kardec pergunta assim: no momento da morte, a alma tem algumas vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo no qual vai entrar? Então, no momento da morte, naquele instante, a alma tem um êxtase que vai para o mundo dos espíritos? Ela tem, será? Resposta: muitas vezes a alma sente que se vão desfazer os laços que a prendem ao corpo. Muitas vezes. Emprega então
todos os esforços para desfazê-lo inteiramente, desfazê-los. São os espíritos enobrecidos. Está percebendo que os laços estão presos ao corpo, então ela também ajuda a esse desligamento. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Nós podemos entender que vê o futuro desdobrar-se diante de si. Quantos amigos nossos, parentes, que já na hora da agonia, já para a morte, no momento da morte, passa a ver amigos, parentes que a precederam. Aquela conversa, e olha só, minha mãe está aqui, minha madrinha, o meu tio está aqui. Podemos entender isso como ver o futuro desdobrar-se. Os que se foram estão ali junto para ajudá-la nessa transição. Os espíritos enobrecidos podem sim antever as venturas que irão desfrutar, como nós já dissemos. Uma espécie de êxtase antecipado, que quase sempre corresponde um prêmio pela vida sadia que viveram. Centrados em pensamentos de paz, de amor, de fraternidade, etc. E o merecimento, não é o merecimento. O momento nada tem de doloroso, nada tem para as almas enobrecidas. Podemos dizer que nesse instante a pessoa tem um pé neste mundo e um pé no outro. Essa passagem é penosa para aqueles muito apegados à matéria. Também com a consciência agitada de remorso, de muito arrependimento. Espíritos orientadores nos informam que a consciência já tão pesada de arrependimento, o espírito fica preso ao corpo por vezes, horas, dias, meses, anos, por prova ou mesmo a incapacidade de se libertar por conta do apego à vida física. Nós sugerimos o estudo mais aprofundado desse ensinamento no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 1, Passamento. E também o livro Obreiros da Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier por André Luiz, o desencarne de Dimas. Dimas na agonia e o movimento na hora dessa agonia, naqueles instantes de Dimas e dos operadores do desligamento, espíritos operadores do desligamento, que André Luiz nos fala sobre eles. Vale a pena ler esse livro, muito interessante. A questão 158, Kardec pergunta assim: o exemplo da lagarta, que inicialmente rasteja na terra, depois se encerra na sua crisálida, em estado de morte aparente, para em seguida renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência. Resposta: uma pálida ideia. A imagem é boa, todavia, não deve ser tomada ao pé da letra, como frequentemente o fazeis. Porque, na verdade, meus queridos amigos, a morte é uma transformação, não é? Durante a vida, devemos ir já nos preparando
para esse instante supremo, como já dissemos no início, é a grande certeza. Entendemos ser uma ideia da lagarta mal formada mesmo sobre a reencarnação. A figura é boa, mas incompleta na sua estrutura. A lagarta transforma o próprio corpo em borboleta. E no caso da reencarnação, lei divina, o espírito deixa o corpo para depois renascer em outro corpo diferente. A questão 5.9, que é a última. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos, como se estivesse saindo do seu próprio estado, seu próprio país e chegando a outro? Qual é a sensação? Como a sensação? A sensação de uma pessoa que sai de um país e vai para outro, quando chega, pisa no solo do outro país, fica deslumbrada até, né? E a sensação da morte? A pessoa sai da terra, não é? Morre. E que sensação essa alma sente ao chegar no mundo dos espíritos? É a pergunta de Kardec aos espíritos orientadores. Qual é a sensação? De alegria? De tristeza? De remorso? De dor? Qual é a sensação? A resposta é inteligente, como sempre. Depende. Se praticaste o mal com o desejo de fazer, no primeiro momento se sentirás envergonhado e de o haveres praticado este mal. Para o justo, para aquele que teve uma vida tranquila, em justiça, pelo bem e etc., é bem diferente. A alma sente como que aliviada, de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Meus queridos, os espíritos superiores também nos ensinam que a morte marca o limite da tarefa que nos foi confiada. Porque estamos na Terra, cada um de nós, com uma tarefa confiada por Deus. E nos transfere para o plano de avaliação de nós mesmos. Então, quando acontece a morte, nós estamos retornando ao plano, à verdadeira vida, e aonde acontecerá a avaliação de nós mesmos e do que fizemos. Ficamos assim como que uma espécie de desnudos, vamos dizer. Já não podemos usar mais as máscaras que usávamos na Terra, não é verdade? Não podemos mais. É aquela verdade nua e crua. Então, os méritos e os deméritos de tudo quanto fizermos nessa vida é exclusivamente nosso. E a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. É o que nós vimos aqui no estudo do Livro dos Espíritos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces espíritas, no item 59, aqui, todas as preces nessa coletânea de preces espíritas, Kardec antecede com uma explicação, um esclarecimento
Então, aqui ele diz aqui, ó, as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm por objetivo unicamente dar-lhe testemunho de simpatia. Então, como eu dizia, ao invés do desespero, daquela dor imensa, é uma dor, mas do desespero, vamos dizer, porque a pessoa está partindo, a pessoa querida, a melhor coisa é entrar em prece. A melhor coisa é entrar em prece, por quê? Para dar-lhe testemunho de simpatia, mas também tem por efeito a prece auxiliar o desprendimento, que por vezes a pessoa está presa ao corpo, ao espírito, por conta da tristeza dos parentes, daquele desespero. Não tem uma conversa que diz que por vezes os espíritos amigos, eles afastam os parentes do lado daquele que está em agonia, para que ele parta em paz, em tranquilidade? É aquela melhora da morte? Não acontece isso por vezes? Então ele está dizendo que é para auxiliar no desprendimento e, desse modo, abreviar-lhes a perturbação, que sempre se segue a separação, tornando-lhe mais calmo o despertar no plano espiritual. A eficácia da prece está na sinceridade do pensamento. Então, meus queridos amigos e irmãos, nós sabemos, então, que a prece é o que lhe dá consolo, dá até vida àquele que está em agonia, dá forças para aquele que está em agonia, que realmente é alguma situação dolorosa, mas devemos orar pelo nosso querido que está se despedindo da terra e retornando à verdadeira vida, que é a vida espiritual. E nesse domingo, que nós estamos fazendo essa gravação, no domingo, Dia dos Pais, nós aproveitamos para enviar um abraço a todos os papais que nos assistem os vídeos do Jefa, que continua atuante, não parou. Não temos as reuniões presenciais, mas temos em vídeo online, não é? Então, um abraço a todos os papais encarnados e desencarnados. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita luz e muita paz nessa caminhada.